Boa noite, mais uma vez, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Eu quero começar o nosso tempo de estudo da palavra hoje com uma oração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de louvarmos o Teu nome e assim cumprimos com o nosso dever, enquanto criaturas do Senhor, de adorá-lo, nosso Criador, nosso Salvador, a quem nós devemos as nossas vidas e a quem nós também devemos a tarefa de anunciar do Teu reino, da Tua bondade, da Tua maravilha, Senhor. Nos ajude enquanto comunidade a fazermos isso, individualmente a fazermos isso. Queremos, Pai, que mais pessoas conheçam da Tua palavra e conhecendo-a, que essas pessoas possam crer e fazer parte da família que nós fazemos, por causa da Tua graça, por meio da fé. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. No nosso último encontro, com base na nossa série em Atos dos Apóstolos, nós vimos 3 atitudes de como se portar diante da perseguição. Se você não estava aqui e quer acompanhar o que nós temos ensinado e aprendido, eu sugiro que você acompanhe o nosso canal do YouTube. Nós temos dedicado tempo e algumas oportunidades para tanto gravar, editar e disponibilizar esse conteúdo na internet. E hoje o meu desejo é de darmos sequência ao texto de Atos 4 e percebemos outras atitudes que respondem à mesma pergunta do nosso último encontro. Como se portar diante da perseguição? A verdade, meus irmãos, é que à medida que buscamos exercer fidelidade ao nosso Senhor, nós experimentamos cada vez mais o que Jesus disse. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Notem que, para os crentes em Cristo que buscam viver uma vida piedosa, reta e que testemunha do reino de Deus, especialmente do rei deste reino, a perseguição não é uma opção. Uma hora ela vai bater na sua porta. E nessa hora, a pergunta é: como você se portará? Como você reagirá? No massacre que aconteceu em 1999, numa escola de ensino médio nos Estados Unidos, no Colorado, e há 9 dias isso completou 25 anos, lá em Columbine, pelo menos uma vítima foi baleada e foi morta, porque ela respondeu a seguinte pergunta: você é cristã? E nenhum de nós imagina um dia estar numa situação desse tipo. E fato é que nem aquela vítima pensava assim. E exemplos como esse, eles não são popularmente divulgados, mas há milhares de cristãos sendo perseguidos e mortos no mundo todo, toda semana, se não todos os dias. Em Atos nós vimos que Pedro, cheio do Espírito Santo, ainda submisso às autoridades, quando levado ao interrogatório do STF judeu, ele teve coragem de dizer que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Apesar de não ser essa a crença entre os judeus, Pedro respeitosamente, o que é bem diferente de politicamente, ele apresentou a verdade. E a sua postura diante do sinédrio, diante dos líderes judeus, foi notada ao ponto de perceberem que Pedro e João eram pessoas que tinham estado com Jesus. Também perceberam que o milagre da cura era inegável daquele paralítico. E por causa disso, eles não conseguiam fazer nenhum tipo de acusação. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. O sinédrio, esse STF dos judeus, ele estava num bico de sinuca.
O que eles queriam era dar um jeito que aqueles dois homens, Pedro e João, estavam dizendo. Mas eles não tinham quebrado a lei, eles não tinham abusado das Escrituras, eles não tinham feito um falso espetáculo de cura com aquele paralítico. Aquele homem que não andava realmente havia sido curado e muitos haviam testemunhado desse milagre. O que eles queriam, o que o Sinédrio queria, era que Pedro e João parassem de dizer que eles assassinaram Jesus e que Jesus era o Messias. O que aqueles judeus queriam, mas eles não percebiam, é que as suas obras más não fossem iluminadas pela verdade que vem de Deus. E isso é um ótimo exemplo do que é relatado pelo apóstolo João, no capítulo 3, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O Sinédrio estava tentando encobrir os seus pecados, intimidando os apóstolos para que eles pecassem. Pecassem como? Fazendo-os ficarem quietos. Fazendo-os deixando de falar o único nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Vejam o versículo 17. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. O que eles queriam é que o único nome que dava e dá a maior das esperanças, a vida eterna, o único nome capaz de transformar a nossa natureza, o único nome digno de toda a nossa honra, o único nome capaz de nos conduzir ao Pai, não fosse mais anunciado. Em outras palavras, o objetivo do Sinédrio era impedir o cristianismo de crescer e florescer. Se nós ficarmos calados, se nós não testemunharmos às pessoas as boas novas que, quando crida, nos salva, se não ensinarmos que elas são pecadoras e precisam de um Salvador, elas continuarão mortas em suas transgressões e em seus pecados. Elas continuarão a viver segundo a presente ordem deste mundo, cujo príncipe é o diabo. Elas continuarão sem conhecer as boas novas e permanecerão escravas dos seus pecados. Se vocês querem que a nossa igreja cresça, se vocês querem que a igreja de Cristo cresça, então todos nós precisamos testemunhar do reino de Deus, do qual fazemos parte, desde que depositamos fé em Cristo. O objetivo é que nenhum de nós fique calado, mesmo diante da perseguição, como foi o caso dos apóstolos, que naquela ocasião foram ordenados que não mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Vejam, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O Sinédrio, ele não tinha justa causa para isso, mas será que precisava? Acabamos de ver que o mundo odeia Cristo, que o mundo ama as trevas. Mas atenção, isso não faz do mundo o nosso adversário. Pelo contrário, faz do mundo o nosso alvo de amor e de coragem. Até quando vamos ficar em silêncio? E apesar de eu falar de forma geral, eu sei que alguns de vocês se empenham em testemunhar e levar o evangelho para além das suas casas. Eu sou testemunhas de alguns de vocês no investimento de tempo e recursos para que mais pessoas verdadeiramente conheçam a Deus. Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, faz parte pararmos e nos avaliarmos no que temos acertado, no que temos errado. Recentemente, a liderança da nossa igreja, interessada e comprometida com o nosso crescimento, ele identificou que evangelização é um dos pontos mais fracos do nosso meio. E eu pergunto para todos nós, por quê? Será que falta incentivo nas pregações?
Será que a nossa missão de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo não ajuda? Será que temos nos importado demais com outras questões? Será que a liderança da igreja não dá o exemplo? Será que somos medrosos? Será que ainda não entendemos que a decisão por Cristo é a mais importante de todas? Será que ainda não percebemos que nenhuma esperança se iguala à esperança prometida por Jesus quando nele cremos? Será que ainda não ficou claro que, enquanto discípulos de Cristo, deixar de testemunhar do nosso Salvador e Mestre é pecado? As perguntas aqui podem ser das mais diversas possíveis, mas no final, cada um de nós vai responder pela responsabilidade que tem enquanto cristão. E uma inegável responsabilidade que todos temos, seja lá qual for a resposta para as perguntas que eu fiz, é que precisamos testemunhar de Cristo, anunciar o Evangelho, pregar as boas novas. O pastor John MacArthur, ao comentar sobre esse trecho no livro de Atos, ele escreveu: ironicamente, os primeiros crentes tiveram que ser ordenados a ficar quietos, enquanto muitos dos crentes modernos precisam ser ordenados a falar. Você tem falado? Você tem anunciado? Você tem compartilhado? Qual é a sua expectativa sobre a vida eterna dos seus melhores amigos? Qual é o seu desejo sobre a vida futura dos seus parentes? O quanto você quer ver a nossa região transformada pelo Evangelho de Jesus? Será que nessa sua expectativa e nesse seu desejo, você se vê como instrumento de Deus? Em última análise, com quem você quer mais se parecer? Olha o que o apóstolo Paulo disse: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu quero ser como Paulo, porque eu quero ser como Jesus. E de fato, tanto Paulo como Jesus desejavam mudanças positivas em suas sociedades, mas ambos sabiam que nenhuma mudança que cumpre com o propósito de Deus acontece se não começar pelo Evangelho. Evangelho esse que era prioridade no ministério de Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículo 38, nós lemos: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus está dizendo que uma das razões da vinda dele foi para que ele pregasse. Interessante que ele não disse que era fazer milagres, ele não disse que era restaurar famílias e casamentos, interessante que ele não disse que era ver comida em cada mesa e nem saúde em cada pessoa. Para o nosso Deus, o Evangelho é o princípio de toda melhoria que pode acontecer em cada um de nós e na nossa sociedade. Testemunhar do reino de Deus não começou entre a ressurreição e a ascensão de Cristo com a ordem que nós já estudamos em Atos capítulo 1, sejam minhas testemunhas aqui, acolá e lá no fim da terra. Jesus já havia exemplificado o que nós deveríamos fazer. Ele já pregava sobre o reino de Deus, antes da ressurreição. E até mesmo antes de Jesus, o povo de Israel serviu como veículo para o anúncio dessa salvação divina. No Salmo 67, versículos 1 e 2, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Eu estou um pouquinho distante do propósito do texto em Atos para fazer uma pergunta que vai nos trazer de volta para o texto de Atos. Como você pretende ser fiel a Deus em tempo de perseguição, buscando testemunhar de Cristo, se nem mesmo tem conseguido falar de Jesus a outras pessoas quando não está sob perseguição? Isso te preocupa? Isso me preocupa.
Pedro e João, eles tinham em mente que testemunhar do reino de Deus era uma questão de obediência. Eles decidiram ser obedientes a todo custo. Eles, inclusive, obedeceriam seus líderes governamentais se isso não houvesse necessidade de desobedecer ao Senhor. Mas quando a lei de Deus choca com a lei dos homens, obviamente que a lei dos homens é que precisa ser desobedecida. Vejam, mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pedro e João, eles mantiveram respeito à liderança deles, sem tratá-los com desprezo, com desacato, e cuidadosamente explicaram o porquê não poderiam deixar de falar de Jesus. Observem, pois não podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos. O que você vai fazer quando o seu chefe lhe pedir para mentir num relatório? Ou para mentir num telefonema? Ou para mentir na qualidade do produto que você talvez seja responsável pela venda? O que você vai fazer quando o seu pai ou a sua mãe lhe pedir para esconder algo de alguém e que é errado? O que você vai fazer quando, com uma arma apontada para a sua cabeça, a pessoa lhe perguntar se você é cristão? E foi assim que Cassie Bernal morreu no dia 20 de abril de 1999, no massacre desse ensino médio em Columbine. Pedro e João não sabiam o que aconteceriam com eles diante de um STF que recentemente havia condenado um homem inocente à morte. Quem é esse homem? Jesus. Mesmo assim, eles responderam: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles foram obedientes a todo custo, e nós, semelhantemente, devemos ser obedientes a todo custo. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Esse foi o resultado do que aconteceu com Pedro e João nessa ocasião. Mas não havia promessa de Deus para que eles saíssem ilesos dessa situação. No capítulo 7 de Atos, nós vamos ver detalhes da vida de Estevão, que depois de explicar o porquê, não podia deixar de falar do que havia visto e ouvido, ele foi morto à pedrada. O texto de Atos 4, ele ainda apresenta mais atitudes sobre como devemos nos portar diante da perseguição. Mas eu entendo que a lição de hoje, essa quarta atitude, nós tínhamos visto 3 outras, elas estão aí no nosso encontro passado, há 2 domingos, de que devemos ser obedientes a todo custo, e à luz do que a nossa comunidade tem identificado como um ponto fraco em nosso meio, é extremamente importante e que vale a pena focarmos exclusivamente nela. Quando eu comecei a mensagem de hoje, eu disse que os crentes em Cristo que buscam viver uma vida piedosa, reta e que testemunha do reino de Deus, especialmente do rei deste reino, a perseguição não é uma opção. Uma hora ela vai bater na sua porta. À medida que cada um de nós, e nós todos, enquanto igreja, decidimos ser obedientes ao Senhor e efetivamente começarmos a testemunhar de Jesus Cristo, seguramente haverá perseguição. Vejam esse vídeo que já tem 6 anos. Já são mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Mas os seguidores do cristianismo estão enfrentando perseguições em vários países africanos. Veja na reportagem do correspondente Herbert Moraes. Somália, Eritreia e Sudão estão no topo de uma lista mundial de perseguição que verifica abusos cometidos pela falta de garantia das práticas religiosas.
O extremismo islâmico é a principal causa da perseguição aos cristãos na região do deserto do Saara, na África. E mesmo em alguns países africanos, onde a prática do cristianismo é permitida por alguns governos, eles sofrem a intolerância não só dos radicais, mas da própria sociedade. Segundo a organização não governamental Portas Abertas, instituição que acompanha os riscos enfrentados por cristãos em todo o mundo, além da exclusão, em alguns países da África, os cristãos sofrem discriminação, violência, além de serem privados de comida e água. Na Somália, que há anos enfrenta uma guerra civil e a fome assola o país, os cristãos viraram alvo preferido do grupo extremista Al-Shabaab, que já fez centenas de vítimas. No Sudão, onde a maioria da população é muçulmana, só no ano passado, os 2 milhões de cristãos que vivem por lá enfrentaram dezenas de igrejas incendiadas, assassinatos em série e prisões. O país, que também vive o caos há alguns anos, declarou guerra à igreja cristã. No Sudão, crimes contra a minoria cristã não são punidos. Já na Eritreia, de acordo com a ONU, o governo do país vem cometendo nos últimos 25 anos crimes contra a humanidade. Eu já comentei com vocês sobre esse tipo de perseguição à igreja cristã em diversos países do mundo e, genuinamente, eu espero que isso não fuja da lista de oração de vocês e nem do escopo de preocupação de vocês. Aqui no Brasil, as perseguições elas ainda não são desse tipo, que se parecem guerras armadas e que com frequência há morte e destruição de igrejas. E segundo a reportagem, nesses casos que o vídeo mostrou, a origem do caos e da tristeza é o extremismo islâmico e a rejeição da própria sociedade local. No Brasil, nós já tivemos tempos de fortes perseguições contra cristãos protestantes. Alguns movimentos, especialmente no Nordeste, oprimiam evangélicos. Hoje em dia, a perseguição é majoritariamente por grupos que não são cristãos. São grupos ideológicos que discordam das crenças cristãs e que, por vezes, rotulam, como, por exemplo, de homofobia, de racismo, de preconceito, doutrinas, verdades que nós pregamos segundo a palavra de Deus. E, infelizmente, essas ideias, essas ideologias já impregnaram grande parte das nossas universidades, grande parte da nossa mídia nacional e boa parte do governo. De novo, pense nessas 3 categorias. Isso significa que nós estamos a poucos passos de sofrermos perseguição. E qual será a sua reação? Qual será a nossa reação quando bater na nossa porta? Certamente você vai precisar de sabedoria em como responder, em como reagir a esses momentos que serão desconfortáveis, que poderão machucar, e em alguns casos, como mostrou a história, colocar a sua vida em risco. Sabe qual é a esperança que Jesus nos deu sobre isso? Sabe o que Deus quer que você espere, que você deseje? Que você, ao sofrer perseguição, perceba quão abençoado você é. É isso mesmo. Veja, Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Numa versão chamada Nova Tradução Linguagem de Hoje, olha como está o texto. Felizes são vocês. Feliz é você quando for insultado. Feliz é você quando lhe perseguirem. Feliz é você quando mentem pelo fato de você ser um discípulo de Jesus e trabalhar em prol do reino de Deus. Que pela graça dele, por meio da fé que cada um de nós teve, fazemos parte. Olha a esperança que Jesus está dando. Fiquem alegres, porque uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Agora,
se a sua expectativa é de ser retribuído nessa vida, meu amigo, minha amiga, tire o cavalinho da chuva. Eu adoraria dizer que ser uma testemunha fiel de Jesus lhe traria uma casa legal, 2 carros na garagem, que comida nunca lhe faltaria, que a sua família nunca passaria por lutas. Eu adoraria dizer isso para vocês. Mas, obviamente, se eu fizesse isso, eu estaria dando uma falsa expectativa, uma falsa esperança, e que muitas vezes é exatamente a nova onda do evangelicalismo. Eu tenho um amigo que ele trabalhou durante poucos anos numa igreja em que o pastor presidente dizia para ele não falar de pecado. E o meu amigo, ele ficou nessa igreja porque ele tinha esperança de poder ajudar a igreja a pensar de forma diferente. Porque ele sabia que a essência do testemunho de Pedro em Atos 2 era apresentar a identidade de Cristo para aqueles homens, judeus, que com a ajuda de homens perversos, diz no versículo 23, crucificaram Jesus. Ou seja, pecaram contra Deus, matando o Messias. Meu amigo sabia que a maior esperança que podemos dar para qualquer pessoa é graciosamente dizer a verdade. Arrependam-se do quê? Do pecado que cometeram contra Deus, de não reconhecer Jesus como Messias. Meu amigo sabia que o testemunho de Pedro em Atos 3 era apresentar um Jesus que era autor da vida e havia ressuscitado dos mortos, cujo objetivo, diz o versículo 19, era exortá-los para que se arrependessem e voltassem para Deus, para ter os seus pecados cancelados. Ele sabia que sem falar de pecado, o evangelho se torna desnecessário. Afinal de contas, por qual razão alguém precisa de uma boa notícia, se mal sabe que está perdido e precisa de salvação? Meu amigo sabia que falar a verdade colocaria o seu emprego naquela igreja em risco. Um risco que ele experimentou, que ele sofreu e que ele gostou muito. Sabe por quê? Porque foi quando ele experimentou: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Essa é a 10ª mensagem no livro de Atos, cujo propósito é sermos incentivados, enquanto igreja do Senhor Jesus, a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. E essa altura da série, eu pergunto, você tem dúvidas do seu papel como parte da Igreja Batista Fonte? E ainda mais importante, com certeza mais importante, parte da Igreja de Cristo, de levar a boa nova da salvação às pessoas perdidas? Do que é que você precisa, do que é que nós precisamos para sermos fiéis e anunciar o Evangelho? Como é que eu posso ajudá-lo, além de buscar incentivá-lo com a palavra de Deus, em conhecer e como fazer para ser uma testemunha de Cristo? E eu não estou pedindo fidelidade a mim, e tampouco fidelidade à Igreja Batista Fonte. Eu estou pedindo que todos nós, a começar por mim, sejamos fiéis ao nosso Senhor Salvador. É Ele quem um dia poderá lhe dizer: servo bom e fiel. Alguns de vocês, poucos de vocês saibam dessa história. Quarta-feira, no meu retorno de Recife para Paulo Afonso, no voo, eu aproveitei que na minha mochila tinha eu trouxe alguns pães diários para cá. E quem é que estava nesse voo? Zezé de Camargo. E eu queria ter tido a chance de poder falar com ele. Mas ele estava longe de mim. Eu estava, no assento 28, corredor 28, ele estava no 2. E eu decidi que eu não ia até o banheiro para simplesmente falar com ele. Mas eu decidi que quando eu saísse do avião, eu já tinha escrito dentro de um pão diário até uma dedicatória para ele.
Inclusive, dentro dessa dedicatória, eu convidei ele para comer na minha casa. Mas o que eu queria era ter sido testemunha de Jesus para ele. Mas a melhor oportunidade que eu tive foi exatamente isso. Enquanto pegava as malas e ele, passando por ali, entregar nas mãos deles um pão diário. Eu quero que ele tenha fé em Jesus. Eu quero que cada um de nós aqui, nesse culto, tenha fé em Jesus. Eu quero que cada habitante da Quixaba ouça do Evangelho. Eu quero que todos esses países que perseguem cristãos se arrependam e busquem conhecer Jesus. Mas isso só vai acontecer se abraçarmos a esperança que o nosso Salvador deixou, de olharmos para o desafio com os olhos dele. Bem-aventurados serão vocês quando lhe perseguirem. Felizes são vocês quando lhe insultarem e lhe caluniarem. Eu quero experimentar dessa felicidade. E vocês? Então, que tal buscarmos ser obedientes a todo custo? Senhor, obrigado por estarmos juntos, por olharmos para a Tua palavra e vermos com clareza essa tão gostosa esperança, ainda que paradoxal, Pai. É difícil pensar, Pai, que terei alegria quando for insultado, que eu serei feliz quando por Tua causa pessoas me perseguirem. Mas eu quero ter fé nisso, Senhor, eu quero acreditar nisso e peço, Senhor, que nos ajude a, olhando para a Tua palavra, saber o que dizer, com coragem dizer, com amor dizer, Senhor, e na Tua graça, Pai, desfrutar, experimentar desta felicidade, dessa bem-aventurança. E, Pai, ainda penso que mais difícil será em tempos de perseguição, mas continuamos dependendo do Senhor e pedindo para que o Senhor nos ajude, para que façamos isso com fidelidade. E ao final, Pai, mais pessoas serem somadas à nossa família. Obviamente, por causa da Tua graça, por meio da fé. E quão bom será, Pai, quão gostoso será se nós pudermos ser os veículos para que isso aconteça. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.